Olá! 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Atividades que começaram em novembro, no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e se encerraram agora com o lançamento do boletim SIS-9, que é o Sistema de Notificação de Violência no Dia Internacional dos Direitos Humanos e que apresenta dados sobre casos de violência de notificação compulsória em Campinas, coletados pelos serviços municipais. O Questão de Ordem de hoje discute esse tema com a presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Campinas, Fábia Cristina de Almeida Bigarani, também com a coordenadora do SEAMO, o Serviço Municipal de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, Elza Fratini Montali, e também com a vereadora Mariana Conte, que é presidente da Comissão da Mulher aqui da Câmara Municipal. Sejam todas bem-vindas. Eu vou começar já com a Elza. Elza, a gente teve aí o lançamento do SIS-9. Eu queria que você falasse dos principais pontos no que diz respeito à violência contra a mulher. Bom, é muito importante, né, para o município ter um instrumento que notifique, né, que dê a oportunidade dos serviços notificarem a violência, né, os casos que são atendidos, para trazer para a gente elementos de nós pensarmos quais são aí as necessidades, quais são as demandas do município e que nós possamos ter dados, né, para avaliação e pensar aí novas políticas públicas, formas de intervenção necessárias para essas mulheres que têm sofrido violência doméstica no município de Campinas. O boletim sempre traz algumas inovações, né? Então todo ano escolhe algum tema específico para ser abordado como destaque, e esse ano o destaque foi a violência psicológica, que é uma violência bastante presente na violência doméstica. Nós avaliamos que todas as mulheres que sofrem qualquer outro tipo de violência, ela também sofre violência psicológica, é por ela que começa, né, e se dá aí todos os outros tipos de violência. Nós podemos observar nas notificações que no quadro específico para a violência contra a mulher, ela ainda não é a violência mais notificada, ela aparece aqui para a gente esse ano em quarto lugar. Então a primeira violência mais notificada foi a violência física, depois as tentativas de suicídio, a violência sexual e em seguida então a violência psicológica. E nós tivemos um alto número de, por exemplo, tentativas de suicídio que são exclusivamente consequência da violência psicológica. Então esses dados servem como alerta e como reflexão também, né, para a gente pensar como identificar, como oferecer atendimento, como alertar a população para esse tipo de violência e tantos outros que o boletim aponta. Tá certo, então daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora eu vou falar com a doutora Fábia, que é da Comissão da Mulher Advogada. Doutora, a gente fala aqui dessas questões relacionadas à mulher e como a Elza mencionou a questão da violência psicológica, mas a gente olha também aqui, inclusive no SIS-9, aparece que dos 1.086 casos notificados, 463 tiveram como autor da violência o cônjuge. Depois, 249 casos aparece, né, principalmente na questão da tentativa de suicídio, né, o autor é sozinho, né, e aí depois tem pessoas conhecidas, 98 de desconhecidos, 40 ignorados, pessoas da relação familiar, 38 pessoas, mas então quer dizer, a gente sabe quem é o autor da violência. Sim, o autor da violência, em sua maioria, é o companheiro, ex-companheiro, principalmente o ex-companheiro. Sim, e como é o trabalho da OAB nesse sentido de ajudar com essas questões relacionadas à violência? O trabalho da OAB, especificamente da Comissão da Mulher Advogada, é de não só dar assistência às várias ONGs e à Rede Mulher, da qual nós fazemos parte, mas também de podermos fazer com a comunidade, com os munícipes, trabalhos de orientação,
trabalhos a respeito de rodas de conversa sobre violência doméstica, sobre os direitos que as mulheres têm, sobre como é o procedimento jurídico que muitas desconhecem. A intenção nossa é que cada vez mais mulheres denunciem por se sentirem amparadas pela lei. Esses números a gente pode dizer ainda que estão subnotificados? Pode. Tá certo, daqui a pouco a gente então volta a falar sobre isso. Agora eu vou falar com a vereadora Mariana Conte, que é a presidente da Comissão da Mulher aqui da Câmara. A gente já trouxe a vereadora aqui em outros debates e agora nesse específico, e aproveito inclusive que a senhora também falou já em um outro programa sobre o Centro de Ressocialização, e eu queria que a senhora falasse sobre essa questão, que inclusive parece que tem novidades. Vereadora, seja bem-vinda. Obrigada. Na verdade, é até importante a gente pensar na nomenclatura, né? Nós estamos defendendo um centro de reeducação e responsabilização, porque do autor de violência, porque essa ideia da reeducação, ela parte da ideia de que os homens, autores de violência, eles podem alterar a sua relação com o mundo e a sua relação com as mulheres. Um homem que pratica a violência, geralmente ele foi vítima de violência, viveu uma situação de violência, ele tem um entendimento da mulher, um entendimento da mulher objetificado, entendimento, e isso faz parte da nossa cultura, nosso processo os homens são socializados numa cultura que expõe a mulher como um ser inferior, como uma mulher, como algo que está sob o seu domínio. Então a gente discute bastante essa questão, né, de ser uma reeducação e uma responsabilização. Responsabilização também no sentido de que a defesa, você tem uma série de modelos, e é um debate que tem que ser feito, né, qual modelo, avaliação das experiências, e isso tem que ser um debate coletivo com as entidades, com a OAB, com as experiências que existem, com as perspectivas teóricas, inclusive. Mas eu acredito, eu defendo, que o modelo mais efetivo é o modelo que é vinculado às decisões do judiciário. Então, nesse sentido, a responsabilização é responsabilizar o autor de violência, no caso de condenações baseados na Lei Maria da Penha, porque geralmente as condenações para os casos que não são casos que põem em risco a vida das mulheres, né? Mas assim, no caso de uma agressão, de uma ameaça, geralmente são réus primários, sem antecedentes, então geralmente a pena ela acaba sendo 1 mês em liberdade, né? Vamos supor. E aí a experiência que nós tivemos, a novidade é que a gente foi conversar com o COMESP, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça. Eu conversei com a desembargadora Angélica Almeida e com a juíza de direito, a Tereza Cristina Santana. E aí a experiência que nós tivemos em Santo André é que a partir dessa relação com o judiciário, os autores de violência, eles tiveram suspensão condicional da pena, condicionado a eles participarem durante 2 anos de reuniões e ações dentro no centro de responsabilização. Né? Então, ao invés da pena ser 1 mês em liberdade, ele é obrigado durante 2 anos, o autor de violência é obrigado durante 2 anos de participar dessas reuniões e nesse centro, que é um centro em parceria com entidades do município. Tá, agora uma pergunta, até porque a gente começou falando inclusive do tema desse ano, que é a respeito da violência psicológica. A gente não tem esse serviço ainda em Campinas, é uma proposta, né, para que esse serviço seja implantado aqui na cidade, mas para tirar uma dúvida, essa pena e essa participação não significa que ele está participando para poder voltar naquele relacionamento. Não, não. E isso é importante deixar muito claro, porque existe uma diferença com relação àquela ideia da justiça restaurativa. A gente tem uma experiência, a experiência que nós temos, né, do combate à violência contra a mulher é que a justiça restaurativa, no caso da violência doméstica, ela acaba agravando, no sentido de que acaba agravando a situação de violência. Na medida que faz parte de combater a violência, a gente rompeu o ciclo da violência. Então não é um incentivo para que o homem mantenha no seu relacionamento, não é nada disso. O centro de responsabilização, ele visa responsabilizar o homem pela violência que ele cometeu.
Então, que ele seja obrigado durante determinado, tem um conjunto de reuniões com uma série de temáticas que são discutidas dentro nesses círculos de homens, em que você discute masculinidades. Que é um tema do momento, na verdade, né? Quer dizer, quais são as masculinidades possíveis? Por que a gente desconstruir a relação entre o homem e a violência, o homem e o domínio, o homem e o ciúme, o patriarcado, o paternalismo? Então, é nesse sentido, né? De responsabilidade, não tem em vista manter vínculo, manter relação, permanecer em relacionamento. É uma outra questão, e é importante que se deixe bem separado, porque muitas vezes isso causa confusão, né? Não é, e também não é assim, sentido assim, de aliviar a pena dele, não é isso. Você, inclusive, na maioria dos casos, significa estender a pena. Significa você ter... Eu acho que também no sentido de que a gente sempre pensa, né, que um homem que é autor de violência, quando uma mulher consegue se fortalecer e romper com este homem e ela consegue sair dessa relação, provavelmente este homem vai reproduzir essa relação violenta com outras mulheres. Então, o sentido de reeducação com a responsabilização é justamente fazer com que ele seja punido, porque o que ele fez é um crime, mas que ele seja reeducado para não perpetuar esse tipo de violência com outras mulheres, né? E, enfim, que ele esteja refletindo sobre o que ele cometeu é um crime e que ele pode agir de uma maneira diferente. Sim, quando a gente fala que hoje duas coisas estão bem assim, as pessoas falam muito. Um é o feminicídio e o outro é o suicídio. E quando a gente observa aqui como segunda causa de violência a tentativa de suicídio, é algo muito preocupante. Quem quer falar? Sim, é extremamente preocupante, né? Porque essa mulher, ela chegou nesse ponto porque ela não conseguiu romper o ciclo de violência? Nem porque sempre. Ela foi desacreditada. A maioria não consegue. Porque ela sofre violência, aí ela volta. Por conta do próprio ciclo de violência. Ela sofre a violência, ela, por exemplo, está num casamento, ela sofre a violência, termina com ele e vai para casa da mãe. Daqui a pouco ela volta de novo. E assim vai nesse ciclo. Chega uma hora que ela fica desacreditada pelos seus, entendeu? Mesmo que o nível de violência física tenha chegado ao extremo, as pessoas ao redor acabam não dando mais aquele apoio. Ela se sente sozinha. Sozinha, fragilizada, desacreditada. A primeira saída para ela é realmente tentar o suicídio. Entendi. O suicídio ele tem causas múltiplas, né? Você tem aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais. E com certeza, no caso da mulher, a violência ela conta muito. Porque a violência contra a mulher, ela tem essa capacidade de destruir autoestima, de destruir vínculos, de destruir... Ela desconstrói a mulher. Desconstrói, a mulher perde seu chão. E isso é uma coisa que afeta, digamos assim, né? Isso destrói a subjetividade da mulher. Então, é lógico que a gente pensa nesses casos de suicídio, você deve ter muitos fatores, mas com certeza a violência que a mulher está submetida, ela é um fator relevante nesse caso. Elza, recentemente a gente tem visto que a mídia tem dado bastante ênfase a essas questões do feminicídio. Isso tem ajudado de alguma forma a mulher a procurar um serviço como o SEAMO? Olha, eu acho bastante importante que a gente fale sobre isso, né? É uma violência que parece que até falei sobre isso na capacitação que nós tivemos nessa semana passada para toda a rede sobre o enfrentamento à violência, parece que é o crime do momento, né, falar sobre o feminicídio. Eu acho que o mais importante é que as pessoas tenham acesso à informação e que, de fato, elas saibam aonde procurar ajuda, as formas que tem de enfrentamento. Mas, por outro lado, eu fico um pouco preocupada com a forma como isso muitas vezes é explorado pela mídia. Então, parece que nós vemos vários casos de atendimentos, por exemplo, as ameaças, elas se tornam
muito próximas ao fato que foi divulgado na mídia na semana. Então, por exemplo, quando nós tivemos aquele caso aqui em Campinas, da Isamara, que foi a chacina, então as mulheres que procuraram o serviço naquela época, elas vinham referindo que as ameaças que elas sofriam era assim, olha, tá vendo, eu vou fazer com você o que aconteceu, vou matar a família toda. Depois, quando nós tivemos os casos em que a mulher foi morta com fogo, então as ameaças são assim também, eu vou te matar jogando fogo. Quando a mídia explora muito algum caso específico que a mulher foi morta a tiros, a faca, então sempre as ameaças são relacionadas como modelo, então parece que isso, assim como o suicídio, por exemplo, o suicídio ele tem uma norma, um protocolo de que ele não pode ser divulgado na mídia, porque justamente existe uma pesquisa científica que diz que o suicídio ele pode ser contagioso, né? Uma doença... Ele é efeito gatilho, né? E eu acredito que o feminicídio é mais ou menos isso também. Eu acredito que alguns homens que têm o pensamento ou têm uma ideia de que se vai resolver um problema matando a sua companheira ou sua ex-companheira, quando eles vêm, eles se encorajam. Então, acho que tem que ser feito de uma forma cuidadosa pela mídia, acho que é importante divulgar, acho que é importante que as pessoas saibam, principalmente porque daí elas têm acesso aos caminhos, né, de como procurar ajuda, mas que eles não sejam tão banalizados, como muitas vezes é. O difícil é você separar o trato de um tema como esse do espetáculo. Porque muitas vezes essa é uma tendência e não é uma responsabilidade individual de jornalista ou de determinada emissora, mas a gente sabe que existe uma espetacularização de situações extremas, como é o caso de feminicídio. Então, isso que a Elza fala é muito importante. É importante que se trate como feminicídio. E eu me lembro que no caso da Isamara, essa foi uma grande batalha que nós fizemos, o movimento feminista, teve ato aqui na Câmara, que era a ideia assim, as autoridades precisam tratar como feminicídio. Por que as autoridades precisam tratar como feminicídio? Porque o feminicídio, ele é uma violência de gênero, é uma morte que é previsível e que poderia ser evitada. Essa é uma definição básica do feminicídio. Aí que eu ia perguntar, vereadora, porque muitas mulheres que quando a gente pelo menos vê essa notícia, fala a vítima tinha, por exemplo, a medida protetiva. Tinha medida protetiva, sim, com certeza. E aí, por isso que é tão importante você ter apoio e você ter... como posso dizer, a medida protetiva, ela por si só, ela não resolve. Para você ter a medida protetiva é importante, mas você precisa ter uma série de políticas para combater. Você tem a guarda amigo da mulher, você tem a casa-abrigo numa situação de risco, você tem a solidariedade da família, o entendimento da solidariedade da família de não minimizar esse caso tratando, é uma briga de marido e mulher, é pouca coisa. Então, isso é importante que você precisa construir um ambiente de uma determinada forma para que a mulher, você conseguir assegurar, né? E conseguir que uma ameaça de morte tem que ser levada a sério. Né? Isso é uma coisa que é fundamental. Isso inclusive um desafio para as próprias forças policiais. A gente sabe que muitas vezes existem obstáculos, né? Eu sei que existem cursos, existem inclusive formações, quer dizer, a gente precisa levar a sério a ameaça de morte. Então, por isso que a gente defende esses conjuntos de políticas associada às medidas protetivas, associada à Lei Maria da Penha, para que a gente possa conseguir evitar essas mortes, né? Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente não trate como espetáculo, que muitas vezes acontece, né? Quer dizer, a gente sabe que essas coisas são coisas que dão publicidade, nós temos uma cultura da violência e a gente sabe que existem programas que acabam incentivando esse tipo de relação. Então, eu acredito que é importante a gente tratar como feminicídio, que é uma categoria importante, que exige políticas específicas, mas que a gente não trate como espetáculo, né? Que a gente trate como uma forma de chegar, entendimento e reflexão e dados, e a gente possa, inclusive, pensar ações e as melhores formas de atuar para prevenir aquela morte. Agora, doutora Fábia, antigamente se falava, né, às vezes, quando havia um caso de feminicídio,
né? Claro que com outras, não, ele foi lavar a honra, por exemplo, se existia isso, aquela ideia de que a mulher era propriedade do marido, e a gente evoluiu tudo isso no campo da lei. Mas como que a gente tenta também evoluir no campo da cultura para que isso ainda, apesar da lei ter mudado, de tanta coisa ter evoluído, tem muitos homens que ainda agem dessa forma? Eu acho que a melhor maneira seria trabalhar também com os homens, inclusive com palestras sobre o que ela falou, sobre masculinidade, sobre outros problemas que eles têm. Por exemplo, a segunda DDM tem um programa chamado Homem Sim, Consciente Também, que só homens participam voluntariamente. Esse programa é excepcional, trabalha tanto quanto a parte do coaching financeiro do homem, quanto um urologista, quanto um psicólogo. Nós temos um membro da comissão que também trabalha junto na parte jurídica. Então, a intenção é que o homem seja orientado sobre justamente isso, que ele não tem que lavar a honra, que ele não tem que a mulher como propriedade, que ele tem que entender que nós somos iguais, acima de tudo, que o respeito tem que ser recíproco acima de tudo. Isso é fundamental. Mais cursos, mais palestras, mais orientações para o homem também. Que a OAB também, quando nós abrimos nossos ciclos de conversa, às vezes nós abrimos só para mulheres, e às vezes nós abrimos para misto, para comunidades, que nós vamos fazer também. Porque é interessante ouvir a opinião do homem também. Porque a primeira coisa que o homem fala é: mas não tem João da Penha? Aí você precisa explicar para ele por que foi criada a Maria da Penha. Por que simplesmente a lesão corporal não era suficiente para os 2 crimes? Por que criou-se a Maria da Penha? Por que é fundamental ele entender a diferença? Por que a mulher precisou criar a Maria da Penha? Tal foi o índice de violência doméstica contra ela. Todas essas orientações, quanto mais orientada a pessoa está, seja homem ou mulher, principalmente o agressor, quanto mais educação ele tem, fica mais fácil ele entender isso, fica mais fácil quebrar também essa cultura de patriarcado que nós temos. Vou aproveitar então, eu queria que a senhora lembrasse aqui o nosso telespectador o porquê foi criada a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi criada porque a Maria da Penha, em 1988, 89, foi a primeira vez que ela realmente levou isso a juízo, que ela levou um tiro. Ela ficou na cadeira de rodas e o ex-companheiro dela, além disso, ele tentou eletrocutá-la na banheira. Havia casos de violência contra a filha, tudo tal, só que não havia nenhuma legislação no Brasil que defendesse especificamente a mulher, somente lesão corporal ou tentativa de homicídio. Só que a distância entre a lesão corporal e a tentativa de homicídio era muito grande naquela legislação. Ela não conseguiu encontrar nenhuma ajuda no ordenamento jurídico nacional, ela procurou os direitos humanos fora do país e o Brasil foi condenado a fazer uma legislação específica para as mulheres. Tanto é que a nossa legislação, a Lei Maria da Penha, é considerada a 3ª melhor lei do mundo, embora nós sejamos o 5º maior país em termos de violência doméstica. A lei, ela é ótima, teoricamente, mas na prática ainda tem um caminho muito extenso. Qual é esse caminho, Elza? Olha, eu vejo que para que a lei seja efetiva, é necessário tanto a participação social, quanto investimento em políticas públicas, quanto serviços funcionando, né, de uma forma articulada. Nós temos visto alguns avanços, né, nisso na nossa participação com a rede. Aqui em Campinas especificamente, a gente tem tido essa articulação e essa aproximação, a gente tem visto que tem funcionado, mas falta assim, por exemplo, a gente estava falando, eu queria até comentar um pouquinho antes, quando você estava falando sobre a medida protetiva, né? Como isso não garante a preservação da vida de uma mulher quando ela recebe um documento tão importante, previsto na lei, que ela precisa ir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, muitas vezes apresentar provas ou testemunhas de que aquele fato de fato aconteceu, para que o juiz defira a ela uma medida protetiva, e aí acontece o feminicídio e a mulher tinha medida protetiva. Então, assim, quais são os meios de fazer com que a lei funcione? Então, eu penso nisso, né, que para garantia, para a efetividade da lei, é preciso saber como ela funciona. Então, muitas vezes, quando a mulher recebe a medida protetiva através de um oficial de justiça,
ela não é orientada, quais as ações que ela precisa tomar. Então, por exemplo, se houver uma tentativa de descumprimento, como uma mensagem por SMS, por WhatsApp, um recado que o autor de violência mandou algum vizinho entregar, ou até mesmo um comentário numa foto de uma rede social, isso tudo é descumprimento. E não tem como a justiça saber se o autor de violência está descumprindo se ela não notificar. Então, são passos importantes para a efetividade da lei, que a mulher saiba também que é preciso notificar todos os descumprimentos da lei, é preciso, por exemplo, a mulher é a melhor pessoa para dizer qual o risco que ela corre, porque ela é quem conhece o agressor, né, o autor de violência. Então, qual o risco que ela corre, se de fato ele pode tentar descumprir essa medida protetiva a ponto de colocar a vida dela em risco, então é necessário recorrer a um abrigo de proteção ou alguém da família que possa acolher. Importante, por exemplo, os meios de proteção, contar com a rede de apoio dela pessoal, os amigos devem saber, os vizinhos devem saber, isso não deve ser motivo de vergonha ou que ela sofra preconceito por causa disso. No trabalho, as pessoas devem saber, ela não deve se isolar, porque são nesses momentos em que, de fato, ela acaba sendo abordada e acaba acontecendo o feminicídio. Então, é importante saber quais são os mecanismos para a efetividade da lei, né? E aí é a questão de informação. Eu acho que o mais importante para a prevenção da violência contra a mulher e do feminicídio é a educação. A gente precisa trabalhar com as crianças desde muito pequenas. Nós vemos hoje meninas de 13, 14 anos. Nós tivemos aqui no município de Campinas uma menina de 13 anos que foi vítima de feminicídio do namorado de 17. Então, cada vez mais cedo, né, isso tem acontecido. Então, a gente precisa trabalhar com a educação com uma mudança cultural para o combate real, né, do Daqui a pouco a gente vai falar então um pouquinho mais sobre essa questão da educação, da violência psicológica e relacionamento abusivo, mas vai ser daqui a pouquinho, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute aí a violência contra a mulher. A gente iniciou falando dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessas atividades, que tipo de reflexão elas trouxeram. Mas a Elza mencionou no finalzinho do primeiro bloco a respeito da questão da educação. E eu queria que você falasse sobre isso. Não sei se inclusive foi uma das vertentes aí do trabalho de vocês, que tipo de discurso, que tipo de abordagem a gente deve fazer para a mulher, para essa menina quando vai escolher o namorado, para que ela não entre num relacionamento abusivo. E o que é inicialmente um relacionamento abusivo? Bom, um relacionamento abusivo, ele começa quando você percebe que o outro está tentando controlar qualquer uma das suas ações, ou do seu comportamento, ou da sua crença. Então, quando tenta impedir o seu direito à liberdade de expressão, ou de ir e vir, ou de como se vestir, ou de como se comportar, né? Então, acho que um relacionamento abusivo é o principal ponto de como se identificar. Os pequenos sinais que muitas vezes pode ser confundido com cuidado excessivo, com ciúme, com amar demais. Porque a gente vem, às vezes, de uma geração anterior que a mulher ela tinha que ser cuidada pelo marido e isso era visto de uma forma romantizada. Ele tem ciúmes, então ele gosta de mim. Ele não quer que eu vista essa roupa, então ele me ama. E isso acabou, de certa forma, deixando as próprias mulheres sem saber o que fazer, até que ponto ela fala, não, mas está demais. Não, mas não era bem isso. Eu acho que eu não quero mais. E o que eu faço agora? É mais ou menos nesse sentido? Um relacionamento abusivo, ele não é só um tapa na cara, um empurrão, né? Alguma coisa que tem uma violência física. Mas ele começa justamente com isso, com o controle das ações. O controle hoje, por exemplo, que é muito comum,
controle de redes sociais, acesso ao celular, controle de amigos, né? Outro dia eu estava numa escola fazendo uma roda de conversa e uma menina veio e falou assim, olha, eu posso ter um melhor amigo? Porque o meu namorado não quer que eu tenha um melhor amigo. Aí a gente pergunta para ela, você acha que você pode ter um melhor amigo? Você tinha um melhor amigo antes de namorar? Então, assim, são reflexões que a gente traz para as meninas, né? Você não precisa mudar o seu comportamento, a sua forma de ser, porque agora você namora. E quais são os sinais, assim, de um homem ou de um garoto que é um possível autor de violência? Então, essa questão da possessividade, do controle, do ciúme excessivo, de controlar, por exemplo, a distância, a roupa que você vai vestir, as pessoas com quem você vai sair, quem são as pessoas que você tem na sua rede social. Então, por exemplo, exigir que se exclua ou se bloqueie alguém, o isolamento. Então, são pequenos sinais de que você provavelmente está num relacionamento abusivo. E eu sempre costumo falar também para as meninas que é muito importante que elas digam para as amigas que as amigas estão num relacionamento abusivo, porque normalmente quem entra no ciclo de violência não percebe, porque justamente acha que é isso, que é excesso de amor, excesso de cuidado, que ele ama demais. Então é preciso que alguém diga para ela, olha, esse relacionamento não está legal, né? Você não está percebendo, então precisa mostrar, né? E muitas vezes a pessoa está tão envolvida, tão manipulada nesse relacionamento, que às vezes quando ela vai perceber é tarde demais. E é na escola que essa educação começa, vereadora? Com certeza, a escola tem um papel fundamental, porque geralmente as crianças e adolescentes, o espaço de socialização ou é a família ou é a escola. Na família, você tem diferentes famílias, você tem famílias que você tem relações mais igualitárias entre homens e mulheres, e infelizmente, você tem relações que, inclusive, relações abusivas dentro das famílias, relações de violência, relações de uma hierarquia que reproduz esse paternalismo. Então, a escola, ela tem esse papel de criar um debate, uma discussão que seja para todos, né? Que você possa incluir nesse espaço, inclusive famílias, por exemplo, né? Se a criança vive uma relação, ela observa dentro de casa uma relação abusiva, uma relação de violência, é na escola que ela vai aprender que a violência contra a mulher não é uma coisa natural, que amar não está associado ao domínio, ao controle, à violência. Porque, infelizmente, a gente tem uma origem patriarcal, né? E essa coisa de associar o controle ao cuidado, ela é muito presente na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, eu acredito que é muito importante que isso esteja dentro da escola enquanto política pública. A gente sabe que tem muitos professores que acabam, né, tomando a iniciativa, fazendo ações, mas que isso não pode ser um ato isolado do educador e que, diante desse cenário que a gente está vivendo, com muita confusão, com muita propaganda e uma propaganda que desconstrói o feminismo, que desconstrói a violência de gênero, que criminaliza, né, que desconstrói, na verdade, o debate de gênero, não a violência de gênero, mas que criminaliza o debate de gênero. A gente sabe que muitos professores estão, inclusive, sofrendo processo de perseguição, punição por discutirem essas questões. Então, precisa ser uma política pública, incentivada, que a discussão, a violência, relacionamento abusivo esteja dentro da escola. E os adolescentes, na verdade, a gente vê assim, hoje a gente está numa sociedade da informação, né? Você tem informação de um monte de lugar e os adolescentes têm acesso a um monte de informação. Mas como é que filtra o que é essa informação, qual a informação válida ou não, como que você hierarquiza as informações? E eu acredito que os educadores, os professores, têm um papel importante nisso, nessa relação de confiança, no sentido de orientar e dizer, relacionamento abusivo, o que é, como é que faz, porque, infelizmente, acaba sendo um local seguro para que a gente possa ter uma orientação segura para os adolescentes e crianças, enfim. Sim, no caso de filhos que sempre presenciaram a violência doméstica, como que é possível romper quando tem a questão da mulher, mas tem a questão dos filhos que vivenciam tudo isso? Na verdade, essa é uma questão extremamente delicada,
porque a maioria das mulheres acabam não saindo do ciclo de violência justamente pensando nos seus filhos. Mas o filho também está sofrendo com aquele ciclo. Então, mas é muito interessante isso. Tem muitas mulheres que não saem do ciclo de violência doméstica porque elas ficam pensando, onde eu vou com os meus filhos? A questão financeira. Questão então. financeira, questão de apoio familiar. Minha família não irá me apoiar. Onde eu vou com meus filhos? Porque se eu estivesse sozinha, é o que você escuta da maioria das mulheres que sofrem violência doméstica. Se eu estivesse sozinha, eu sairia hoje, mas eu tenho filhos. E a maioria tem 2, 3, 4, 5 filhos. É difícil você encontrar uma mulher que tem só um filho. Normalmente ela tem 2, 3, 4. Ela fala, eu não tenho um emprego, eu não tenho uma formação, eu não tenho um amparo psicológico, eu não tenho um amparo familiar, eu não tenho um amparo financeiro. Para onde eu vou? Então, muitas mulheres acabam ficando dentro do ciclo de violência doméstica, com os filhos que também sofrem violência doméstica, justamente por não terem onde procurar. Nisso que entra o SEAMO, nisso que entra os abrigos, nisso que entra a OAB, nisso que entra várias entidades, nisso também que entra a Mariana Conte, com a Câmara Municipal da Mulher, nisso que entra várias entidades com o trabalho delas para fortalecer essa mulher, para ela entender que é justamente ela rompendo esse ciclo que ela vai melhor ajudar os seus filhos, e não ficando. E que ela tem o direito à medida protetiva, né? Já tive situações em que as mulheres falaram, mas Mariana, o que eu faço com os meus filhos? Vou sair de casa, eu vou para onde? E aí, assim, você via que ela não tinha uma orientação no sentido de dizer, ó, você pode ficar na sua casa, existe um caminho para você pedir uma medida protetiva do afastamento do agressor. Então, a casa fica a mulher com os seus filhos dentro de casa. Quer dizer, você pode pedir o afastamento, então quem tem que sair não é você. Quem tem que sair é ele, então, né? Mas aí a mulher fala, aí eu entro com aquele discurso que o homem fala assim, eu não vou, quero ver, a casa é minha, eu não saio. E aí ela vai cada vez se ver mais encurralada também. Não, e é uma outra questão também. 50% das mulheres residem na casa da família do marido. Como é que ela vai sair? Ela mora no fundo da casa da família do marido. Quase todas que chegam até a OAB chegam com essa questão. Eu moro no fundo da casa do meu marido, do meu ex-companheiro, da família dele. A mãe dele é dona do terreno. Olha a situação que ela se encontra. Porque quando é a mulher, ela tem todo o apoio, como a Mariana falou. A medida protetiva garante com que ele seja, é uma das medidas protetivas, que ele seja afastado do lar. Eu aconselho essa mulher a trocar o jogo de chaves imediatamente para não ser surpreendida à noite, como já aconteceu em vários relatos que nos procuraram. Mas o problema é quando ela reside numa casa da família do marido. Mas aí a gente precisa, isso não significa que ela não pode ter direito à medida protetiva. Aí a gente precisa pensar o cumprimento da medida protetiva. Mas porque daí, nesse caso, ela teria o quê? Ela teria que procurar o apoio da família dela, ou até, dependendo do grau, o abrigo. É que o abrigo é abrigo de passagem. Eu acho que assim, nenhum motivo é o suficiente para dizer que essa mulher precisa permanecer numa situação de violência, porque ela não tem saída nenhuma. Ela não está, né, com essa... A gente precisa junto encontrar alternativa, mesmo que muitas vezes ela precisa ser de uma forma criativa, mas existe sempre uma saída. Então, muitas vezes, assim, quando ela chega numa situação para a gente diz, olha, eu estou numa situação como essa, por exemplo, eu dependo dele financeiramente, eu estou na casa da família dele, eu não tenho rede de apoio. Então, assim, vamos construir junto uma rede de apoio, né? Então, é possível uma medida protetiva, mesmo que seja na casa dele. Se a justiça determinar o afastamento dele, da casa dele, ele precisa se afastar. E se ele não se afastar, ele vai ser preso. Então, assim, até que o processo desenrole, ela tem a garantia de proteção pela lei. Depois, onde ela vai morar, onde ela vai ficar, é uma outra situação que vai ser construída com ela. Se ela precisar ficar no abrigo, aí a gente vai trabalhar com ela emancipação, autonomia, criar uma nova rede de apoio, de amigos, de outros parentes distantes. Eu digo isso, Elza, porque às vezes a mulher ela tem a sensação de que ela é a vítima, só que ela que é condenada. Porque, por exemplo, ela não pode mais viver naquele lugar muitas vezes, até por conta de segurança. Algumas mulheres relatam que até tem que mudar da cidade. Então, quanto mais ela fala que ela trabalha nessas questões dos seus direitos, ela acaba sendo punida
pela violência em si que ela sofreu, mas pelas consequências disso. Então, como preparar essa mulher para enfrentar, porque ela vai ter esse momento de enfrentamento, para que ela não se sinta, de certa forma, obrigada a voltar para aquele parceiro para fugir daquilo que ela chama de pesadelo naquele momento em que ela tentou encarar essa situação. Esse é o nosso maior desafio e é o nosso maior trabalho, né? Que é o processo de fortalecimento da mulher. Uma mulher não vai sair do ciclo de violência, ela não vai tomar uma decisão dessa se ela não estiver preparada para as consequências que vão vir junto com isso. Não é uma decisão fácil você fazer uma denúncia ou você entrar com um processo criminal contra aquela pessoa que você decidiu construir uma vida junto, ou que você muitas vezes ainda tem uma relação afetiva, e aí você tem que abandonar a sua casa, o seu emprego, os filhos mudarem de escola, muitas vezes ela romper com o ciclo de amizades ali da vizinhança. Então, a mulher sim, muitas vezes ela se sente culpada e prejudicada por conta de uma violência que ela sofreu. E aí o nosso principal trabalho é fazer um processo de fortalecimento para que ela se prepare para esse momento, para que ela não desista. Porque também desistir no meio desse processo é fortalecer o agressor, para que ele diga, tá vendo, você depende, você precisa de mim, então aí a violência fica ainda mais grave, né? Mesmo que no começo volte aquela fase romântica, sim, a violência sempre volta. Ela volta. Então a gente trabalha muito com as mulheres lá numa perspectiva que é uma metodologia, inclusive, que foi desenvolvida para o fortalecimento das mulheres e para outras tratativas também, que é uma metodologia desenvolvida pelo Paulo Freire, que é o Círculo de Cultura. Então, nós trabalhamos em grupo isso com as mulheres, para que a gente traga elementos do cotidiano, quais são as realidades que essas mulheres vivem nos seus territórios, com os seus filhos, no seu trabalho, com a sua comunidade, e a gente traz isso em grupo para que a gente pense junto em alternativas, em propostas de apoio entre nós mulheres, entre os serviços, de criar uma estratégia de segurança e de proteção e que ela possa definitivamente sair do ciclo de violência. Então, propor, por exemplo, programas de incentivo de trabalho, geração de renda, para que ela não fique mais dependente desse autor de violência, resgatar o vínculo com familiares distantes, com amigos, né? Fazer uma nova rede de amizade, até ali é um espaço que justamente elas conseguem se apoiar. Enfim, eu acho que nenhuma justificativa é suficiente para fazer com que a mulher permaneça em risco ou numa situação de violência. Então é preciso procurar alternativas, procurar ajuda. Não estou dizendo que é fácil, não estou romantizando, dizendo que é tudo muito bonito. Não é. É um caminho árduo, é um caminho difícil, mas necessário. O telefone do SEMA procura espontânea, demanda espontânea, tem que ter o boletim de ocorrência para conseguir um atendimento no SEAMO. Como funciona? O SEAMO é um serviço público, então nós atendemos qualquer mulher que estiver em situação de violência doméstica. Não é necessário o boletim de ocorrência, o SEAMO não é um serviço de denúncia, o SEAMO é um serviço de acolhimento, de orientação. Então, qualquer mulher pode chegar até lá. Nós ficamos ali na Francisco Glicério, 1269, é o mesmo prédio do Conselho Tutelar. No segundo andar também ou não? No sexto andar. Sexto andar, ok. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 17. Se for preferido pelas mulheres, elas podem ligar anteriormente para agendar um horário com uma das técnicas da equipe. O telefone de lá é o 0800 777 1050. Ou então procurar direto o serviço para receber as orientações, os atendimentos. E os grupos de fortalecimento são abertos, as mulheres não precisam estar em atendimento para participar do grupo, qualquer mulher pode participar. Ele funciona de quinta-feira, das 9 às 11 da manhã.
E é importante dizer que não está condicionado o boletim de ocorrência. Não, né? é isso que eu falei, não é um serviço de... São vários assuntos. Então, a mulher ela não precisa fazer um boletim de ocorrência para procurar. O ideal, inclusive, é que a mulher procure o serviço antes de registrar um boletim de ocorrência, porque aí a gente consegue orientar, inclusive, o que precisa conter, por exemplo, no boletim de ocorrência. Muitas vezes ela chega até a delegacia e fala, eu vim registrar um boletim de ocorrência porque ontem meu marido me bateu. E aí ela registra um boletim de ocorrência narrando aquele fato. Mas se ela for orientada previamente, ela vai saber que, por exemplo, quando ela for registrar esse boletim de ocorrência daquele fato que aconteceu, se ela narrar, por exemplo, que ela já vem sofrendo a violência há 10 anos, que antes disso ele já tentou enforcar, ele já ameaçou com faca, com arma de fogo, que tem um histórico de violência, isso tudo são elementos importantes para o juiz, por exemplo, deferir uma medida protetiva. Então, é importante que ela seja orientada até mesmo antes do registro, para que ela seja orientada e amparada. Muitas vezes as mulheres às vezes têm dificuldade de falar sobre isso, às vezes ela trava, não consegue falar sobre aquilo. Se ela precisar de ajuda, a gente pode acompanhá-la na delegacia, quando tem audiência, enfim, é um serviço que está lá de apoio para que elas possam contar tudo o que elas precisam, com a garantia do sigilo, do atendimento ético, profissional. Então, tudo que elas trazem ali são informações que são respeitadas com sigilo e com a garantia da privacidade. Lembrando então, Avenida Francisco Glicério, 1269, sexto andar, o atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde e se precisar agendar, anote aí o telefone, é o 0800 777 1050, é isso. E a comissão da mulher lá da OAB também atende essa demanda voluntária, como funciona? A comissão ela tem um trabalho, como havia lhe dito, a nível de palestras, de orientação, de rodas de conversa, mas nós também prestamos uma orientação geral jurídica. Quando houver necessidade de casos específicos, nós encaminhamos para a defensoria, mas nós também tentamos orientar da melhor forma possível com relação aos boletins de ocorrência, acompanhamento, porque é muito difícil uma mulher que sofreu uma violência física conseguir ir sozinha fazer um boletim de ocorrência. Normalmente ela sempre quer ir amparada por outra mulher. Tá certo. E nesse caso, ela tem que ir direto na OAB, tem que ligar? Como que funciona, Fábio? Bom, eu acho que o caminho mais fácil para essa mulher, eu falaria sobre e-mail, mas nesse caso a maioria é muito difícil, entendeu? Ela colocar em palavras, digitar. Acho que o mais fácil seria realmente ela procurar a OAB. Ela procurando a OAB, ela fala que ela quer entrar em contato com a Comissão da Mulher Advogada e a própria administração da OAB entra em contato conosco. Tá certo, então. Tá, obrigada. Vereadora Mariana, a senhora também aqui na Câmara também atende essa mulher, até aquela que procura a orientação também, né? O papel da Comissão da Mulher não é fazer acolhimento, Sim. né? A gente faz orientação e orienta a mulher a procurar a rede de acolhimento, seja o CEAMO, seja os coletivos, OAB, SOS, enfim, a gente faz essa orientação. A Comissão da Mulher, o principal papel dela é fazer discussões e avaliar, né, tanto os serviços já existentes, quanto batalhar para que você tenha novos políticas, novos serviços, tem a discussão de destinação orçamentária, isso é uma coisa que eu tenho insistido muito nisso, né? Para você prevenir a violência, precisa ter destinação de orçamento. Então, eu acredito que o CEAMO tem um papel muito importante. Se a gente tivesse mais financiamento no CEAMO, a gente poderia ter CEAMOs descentralizados, a gente poderia ter um conjunto de políticas mais efetivas, né? E essas políticas, elas, na verdade, no meu entendimento, elas representam, no médio e longo prazo, economia para o município, porque você previne, você evita agravamento de saúde, gasto com o serviço policial, gasto com o serviço judiciário. Então, na verdade, a prevenção é a mais barata. Então, eu tenho insistido muito nisso, né, da necessidade de ter financiamento e a gente ter gasto de dinheiro no orçamento, previsão orçamentária para essas políticas. Agora, nesse momento, a gente está discutindo meios e caminhos para a gente conseguir trazer para Campinas esse centro de reeducação, responsabilização do autor de violência. Acredito que isso também é porque, na verdade, a gente precisa, para fazer esse suporte, esse apoio para a mulher, é necessário um conjunto de políticas que andem juntas,
né? E de fato hoje a gente tem uma perninha ali aqui em Campinas que não tá cumprindo, né? Quer dizer, como é que o que você faz com o autor de violência? A gente não tem algumas iniciativas, né, como na delegacia, mas uma procura voluntária. Então, nesse momento, a atuação da Comissão da Mulher está sendo isso, conversar com o Judiciário, com a Prefeitura, com as entidades coletivas. Na verdade, a procura não é voluntária, eles são intimados. Mas eles... A participarem, eles são intimados. Ah, são intimados. São intimados. Eu entendia que era Não, eles são intimados. Mas não são condenados, eles são intimados pela delegacia, mas não após são o condenados. BO. E aí não é uma condena, é diferente. Mas eles não têm obrigatoriedade. Não. Ah, tá. Mas isso ajudaria eles até a nível de processo na vara de violência doméstica. Não poderia ser usado por um criminalista ou por uma criminalista como um atenuante. Tá certo. Sim. O serviço 181 nacional continua funcionando? 180. É 180. Então vamos lá, é 180. Porque é importante, independente de fazer o boletim, registrar no 180 ou isso não modifica muita coisa? O 180 é um serviço de denúncia, mais voltado para uma questão estatística. Tá. Né? Na verdade, o mais importante é a mulher não se calar, ela procurar ajuda em algum lugar. Né, seja no 180, que as denúncias feitas no 180, elas chegam normalmente até o Ministério Público, que vai despachar para algum serviço competente. Okay. Então, ou vai chegar para a gente, ou vai chegar para a delegacia, ou vai chegar para algum CRAS, algum CRES. Mas algo urgente é delegacia e o SEAMO mesmo. É importante quebrar o silêncio e procurar ajuda. Lembrando que em Campinas nós temos 2 delegacias da mulher, uma na John Boy Dunlop, e uma aqui na Avenida Princesa do Oeste, é isso, né? Isso, no Proença. Aqui no Proença. Tá certo, então infelizmente o nosso tempo acabou. Essa discussão teria muito mais coisas para a gente falar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu agradeço a participação de vocês. O Questão de Ordem fica por aqui e até um próximo programa. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas, entre na playlist do Questão de Ordem e aí você acompanha tanto esse tema quanto tantos outros que nós trazemos aqui. E até um próximo Questão de Ordem.